O vento do deserto oriental parecia gemer naquela noite, arrastando grãos de areia que cortavam a pele como lâminas invisíveis. Os arqueólogos britânicos, exaustos da caminhada sob o sol impiedoso, reuniam-se em torno de uma fogueira frágil. O mapa roubado, escrito em hieróglifos tortuosos, parecia mais um delírio do que uma rota confiável. Ainda assim, havia neles a promessa de tesouros nunca vistos, uma tumba secreta que até mesmo o faraó Tutankhamon teria temido. Foi nessa noite que a sombra surgiu pela primeira vez, um vulto alongado, impossível de ser da lua ou das chamas, pois não se movia conforme a luz. Ficava a 13 passos exatos atrás deles, imóvel quando paravam, avançando quando avançavam. Nenhum deles ousou falar, mas todos sabiam. Aquilo não era um truque da mente. Era algo paciente, algo que os aguardava. No silêncio entre as rajadas do vento, ouviram passos, secos, rítmicos, sempre em 13. Um arqueólogo mais jovem, tomado pelo pânico, correu em disparada pelo deserto. A sombra não hesitou. Alongou-se e deslizou, alcançando-o em segundos, mesmo sem ter corpo ou pernas. Quando o alcançou, ele afundou na areia até desaparecer, e o silêncio foi rompido apenas pelos seus gritos, repetidos em ecos, como se fossem passos batendo no vazio. Ninguém dormiu naquela noite. Cada vez que fechavam os olhos, a escuridão parecia se esticar até formar braços que os puxariam para baixo. O líder do grupo tentou acalmar a todos, dizendo que a maldição dos faraós era apenas uma superstição para assustar saqueadores. Mas a sua voz tremia, e todos perceberam que ele não acreditava em suas próprias palavras. O deserto parecia se divertir em brincar com os sentidos. O calor do dia queimava, mas à noite o frio cortava os ossos. As estrelas observavam em silêncio, e em meio a elas, juraram ver olhos que piscavam em ritmo com os passos da sombra. O medo se infiltrava no ar como um veneno invisível, corroendo a sanidade de cada um deles. O mapa os levou até um vale profundo, onde colunas de pedra quebradas emergiam da areia como dentes apodrecidos. Ali, gravuras mostravam sacerdotes ajoelhados diante de uma figura alta e alongada, sem rosto, apenas um contorno de sombra. As inscrições eram perturbadoras. 13 é o número do pacto, 13 é o passo da eternidade. Um dos homens, fascinado e tomado pela febre da descoberta, aproximou-se da inscrição e tocou a pedra. A sombra estremeceu ao longe, como se tivesse sido invocada. Na mesma hora, a areia se ergueu como uma onda, engolindo o curioso até o pescoço. Ele gritou e implorou, mas os outros recuaram com terror. Seus olhos saltaram quando a areia fechou-se em torno de seu rosto, deixando apenas o eco dos 13 passos no ar. A cada perda, a sombra parecia ficar mais densa, mais definida. Não era mais apenas um borrão alongado. Tinha braços, dedos finos que se moviam como garras, e uma cabeça que girava lentamente, embora sem rosto algum. Seu silêncio era mais aterrorizante do que qualquer rugido. Quando tentaram incendiar a figura, lançando tochas e até petróleo sobre a areia, nada aconteceu. O fogo atravessava o vazio como se ela não existisse. Mas quando o vento apagava as chamas, a sombra se aproximava, mantendo os 13 passos como se os contasse com prazer sádico. O desespero tomou conta. Eles jogaram fora o mapa, acreditando que talvez isso quebrasse a ligação. Mas a sombra apenas permaneceu imóvel, como se risse de sua ignorância. Na manhã seguinte, o mapa havia voltado, repousando sobre o acampamento, coberto de areia, mas intacto. A fome e a sede corroíam seus corpos. As cantis esvaziaram-se rápido demais. Um deles sugeriu sacrificar algo vivo, um animal, talvez até um de seus próprios companheiros, para distrair a coisa. Ninguém respondeu, mas a ideia ficou no ar como veneno, e cada olhar trocado naquela noite era carregado de paranoia. O líder finalmente quebrou. Com os olhos enlouquecidos, empunhou sua faca e avançou contra um dos companheiros. A sombra vibrou como se alimentasse daquela loucura. Mas quando o sangue tocou a areia, ambos, vítima e agressor, foram sugados em segundos, restando apenas o diário ensanguentado de um deles. Os 2 sobreviventes restantes arrastaram-se pela noite,
A sombra continuava ali, a 13 passos, paciente, ritmada. Quando um deles caiu de exaustão, o outro tentou arrastá-lo, mas os gritos que vinham da areia eram tão insuportáveis que acabou o abandonando. E mesmo assim, o eco não cessou. Era como se o amigo ainda caminhasse, preso naquele compasso interminável. Restou apenas um. Enlouquecido, de olhos fundos, escrevia às pressas no diário. As palavras eram desconexas, rabiscadas com desespero. Ele descrevia a sombra como um guardião, não um assassino. Como se ela não os quisesse mortos, mas sim contados, sempre acompanhando o ritmo de seus passos. O diário relatava que cada vítima se juntava à sombra, formando o som dos passos que jamais cessava. 13 não era um número aleatório, era a medida de sua eternidade. E quem caminhava com ela nunca mais encontrava o descanso. O sobrevivente jurava ouvir vozes no vento, sussurrando para que não parasse de andar. Se parasse, sabia, seria engolido como os outros. Sua escrita tremia, mas suas palavras eram claras. Ela não quer nos matar. Quer que contemos com ela, para sempre. Quando o diário foi encontrado anos depois, enterrado nas dunas, não havia corpos, apenas pegadas na areia. Mas o estranho era que todas estavam na mesma distância, repetidas em intervalos perfeitos de 13 passos. Alguns beduínos da região juram que ainda hoje, em noites sem lua, podem-se ouvir passos ressoando nas dunas. Sempre 13, sempre a mesma distância. E dizem que, se você parar para contar, pode perceber que há uma sombra atrás de você, imóvel, aguardando pacientemente. E quando você se der conta de que está no 13º passo, já será tarde demais.